Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. No caso, será o tema sobre liderança, do livro A Arte de Liderar na Igreja, do padre Romão Martins. Pode se sentar, vamos conversar. O Peixe 6 está no ar. Raíssa, 16 anos, animada e divertida. Eduardo, 18 anos, sincero e líder nato. Maria Regina, 15 anos, detalhista e pontual. Leonardo, 19 anos, esforçado no que faz. Alice, 14 anos, prestativa. Pedro, 15 anos, concentrado e observador. Rafaela, 17 anos, boa ouvinte. Laura, 12 anos, faz sempre o que está ao seu alcance. Esse é o podcast Puxando Conversa. E aí, galera, o que vocês sabem sobre liderança? Ninguém sabe nada. Liderança é saber conduzir pessoas a chegar ao seu objetivo, ou seja, influenciar as pessoas, ou seja, os liderados. Ninguém nasce líder, se torna líder ao longo do tempo. Igual, Os ensinamentos. sim, um exemplo, a Tânia. A Tânia não tem a personalidade de líder, mas ela sabe liderar, igual ela liderar a gente, as crianças e tudo mais. E o líder na igreja, ele tem que buscar seguidores para Jesus, não para ele, entendeu? E é isso, liderança. Outra coisa dele, tem que saber ouvir o grupo, né? Sim, tem que saber ouvir o grupo. Cara, ele não pode seguir, tipo assim, vamos supor, vamos fazer um projeto. Aí ele não querer escutar os outros, aí o projeto não vai chegar em lugar nenhum, porque ele não vai conseguir liderar tudo sozinho. Ele depende dos liderados, os liderados também dependem dele, entendeu? Não dá pra ter controle de tudo, né? Tem que delegar as tarefas, né? Sim. Além de que, se ele não tiver o apoio dos liderados, como que ele vai prosseguir essa missão dele? Não vai ter como, porque ele depende tanto dos liderados, quanto os liderados dependem do líder. Sim. Sim, é que nem na igreja, um jovem, né? Se não ensinarem ele a como liderar, no futuro ele não será um bom liderador, né? Ele não vai saber liderar. Então tem que ter essa capacidade de ensinar um jovem a liderar. A confiança, ela se constrói na prática, né? Humildade para assumir os erros e saber que ninguém sabe de tudo, que ninguém é o dono da sabedoria, né? Tem que saber confiar no outro. Tipo assim, às vezes eu tenho um dom e você tem outro, e eu tenho que saber confiar no seu dom, né? Então, tipo, é mais ou menos isso que um líder tem que aprender com a vida. É isso. E outra, valorize as pessoas que fazem você de um líder. Porque se não valorizar, como que fica incompleto, né? Se você não respeita. Porque um líder, ele tem tanto que ouvir os liderados e os liderados ouvir ele. Sim. Né? Porque é igual eu disse, nada se constrói sozinho. O líder não pode chegar, eu sou líder desse grupo aqui, eu chegar e falo, esse projeto tá aqui, já tá pronto, não quero escutar a opinião de ninguém, eu sou líder, ponto final. Não, tem que sempre reunir. E outra coisa muito importante, nada de mandar recado, principalmente o líder. Mandar recado é uma coisa que não funciona. O líder, ele tem que, né, chegar aqui, reunir todo mundo e começar a falar, colocar tudo em prática, né, dividir as tarefas, nada de tipo, eu sou líder, eu mando, acabou e é ponto final. Tem que sempre escutar os liderados. E também não pode pegar as tarefas tudo por ele sozinho. Sim, e nem deixar uma tarefa muito pesada só para uma dos liderados. Sabendo que a pessoa não tem a capacidade de... Sim, é o que ela falou, de respeitar os dons da pessoa. É igual, vamos supor, o Pedro sabe tocar. É a mesma coisa que ele chega pra mim e fala assim, pronto, você vai tocar e ponto final. Gente, eu não sei tocar, entendeu? Do mesmo jeito, se eu chego pra alguém, você vai cantar essa música aqui, se a pessoa não tem o dom de cantar, ela fica, assim, no meio do buraco, né? Porque não tem jeito. Sim. Tem que saber respeitar o dom da Sim. pessoa. O líder é para interagir com outros grupos, evitando as panelinhas. E influenciar as pessoas como se conhecerem, quebrar padrões. Sim, um exemplo que eu gostaria de dar, quando começou o grupo Puxando Conversa, né? Primeiro era Eduardo, Betânia e Alice. Eu entrei, fui muito bem acolhida. E logo depois veio o Pedro, ainda é muito tímido, vai que tá quebrando essa timidez por agora. E principalmente quando as meninas chegaram, a Laura com a Raíssa. Foi assim, porque eu era tanto amiga das duas quanto amiga da turma. Então,
e ficava criando panelinha, as duas isoladas e eles aqui no cantinho deles, ninguém se enturmava com ninguém. Eu ficava no meio da turma, eu ficava dividida, gente, né? pra quem que eu dou atenção? Dou atenção pra turma ou dou atenção pras duas? Então, uma coisa, numa turma não deve ter panelinhas. Por mais que a gente fala que não pode ter panelinha, infelizmente, sempre tem em qualquer lugar, não só na igreja. Em escola, principalmente, em todo lugar tem essas panelinhas, né? Não tem como. Mas o possível que a gente faz pra evitar é bom, né? Outra coisa do líder que ele tem que saber fazer é planejar, né? Fazer um bom plano, planejar tudo certinho, cada coisa. O que ele vai fazer, certas coisas. E é desses planos que ele está fazendo que vai vir a confiança dos seus liderados. Ele só não pode deixar perder essa confiança. Que, por exemplo, quando ele fala que vai fazer alguma coisa, mas não termina. Ou, sei lá, essas coisas assim, faz ele perder a confiança. Porque se ele começa um projeto, gente, vamos fazer, igual vamos supor se a Tânia falasse, vamos fazer esse podcast, certo? E a gente empolgado, nossa, que boa ideia, uma evolução para Puxando Conversa. E ela termina no meio do caminho, não vamos fazer mais, não tá legal, ou nem fala isso, já não faz mesmo, já não dá satisfação que não vai fazer. Então ele acaba perdendo a confiança dos liderados, porque os liderados vão pensar assim, poxa, se ele já vacilou, vamos dizer assim, da primeira vez, ele pode vacilar de várias outras vezes. Então, perde a confiança dos liderados. Sim, é que nem a pessoa, ela promete, mas não cumpre. Uma coisa, cumpriu, prometeu, tem que cumprir. Não tem como, né? Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, tem que cumprir. Principalmente um líder. Outra coisa muito importante do líder é a clareza do porquê. Ele tem que saber muito bem essa clareza do porquê para ele usar, né? Com os seus liderados, para ele saber liderar. O que será feito, como será feito, onde será feito. Por exemplo, é o exemplo de uma janela quebrada. Por que ela quebrou? Onde foi quebrado? Quem que quebrou? Por que ele quebrou? Tudo isso é importante, né? Para que ele tenha um bom desenvolvimento. Uma coisa aqui só, quem tem um bom porquê aguenta qualquer como. Isso é uma prática muito importante. Quem tem um bom porquê, se eu vou falar alguma coisa, planejar alguma coisa, ou sei lá, não sei, falar alguma coisa e vocês ficam perguntando o porquê, como, por quê? Se eu tenho uma boa explicação, eu posso aguentar qualquer como. Então eu não fico nessa de, tipo assim, não sei responder. Então eu sei, né? Eu vou saber responder, porque quem tem um bom porquê aguenta qualquer como. E se não sabemos o que quer... Não, quer dizer... se não sabemos o que quer fazer, então como fazer? É uma coisa muito, muito legal de bater esse papo. Se a gente não sabe o que a gente quer fazer, como que a gente faz? Se a gente quer fazer um podcast e a gente não pesquisar sobre como que é feito, igual ele falou, como, o porquê, não dá certo, né? A gente tem que sempre ter a clareza para dar tudo certo. A função do líder também é relembrar as metas do começo do ano para que no fim do ano possa ter uma boa execução, tipo assim, fala a frase de novo, por favor. Relembrar. Uma função do líder é relembrar as metas do começo do ano para que no fim possa ter uma boa execução. Sim, tipo assim, a gente tem que sempre lembrar das metas que a gente fez no começo do ano, o que a gente vivenciou, o que a gente viveu, para ter uma boa execução no final, né? Pra gente ter um bom desenvolvimento do ano, de acordo com o ano, sim. O líder também tem que tirar as metas do papel, né? Tem que pôr em prática. Sim, é uma coisa muito importante, né? Também o importante também é fazer reuniões, sempre planejar junto com o grupo o que vai fazer. Nunca fazer sozinho. Nunca fazer sozinho, é isso. Para cada um expor sua própria ideia, né? E nela formar uma só e fazer o projeto bem feito. Sim. Se encaixa naquele negócio de opinião de todos, não seguir a minha sozinho. Lembre-se de que metas são muito diferentes do que simples tarefas. Meta é uma coisa, tarefa é outra, né? Porque assim, as metas, você tem uma meta. Se eu tenho a meta de me formar em medicina, é uma meta, eu tenho que correr atrás daquilo. Não é uma simples atividade que eu vou fazer durante o dia. Meta é muito diferente de tarefas, né? É muito importante saber isso.
Um exemplo também que pode usar é aquele de, todo mundo vão reunir, vamos fazer isso. Aí ninguém fala, não, eu não vou mais. Então, no caso, tem que juntar todo mundo e fazer. Se planejou ali para fazer, não pode desistir, tem que seguir em frente. Perseverança. Sim, também um negócio importante que eu queria falar sobre a liderança é o negócio de delegar as tarefas às pessoas. De você distribuir as tarefas, saber distribuir essas tarefas aos seus liderados. Você não pode chegar, que nem a gente falou, um líder chegar e pedir para o Eduardo cantar, sendo que ele não tem o dom de cantar. Não sei mesmo. Não dá, gente. Só tenta. Aí não pode isso, e tem que saber delegar, porque até Jesus deu tarefa aos seus discípulos. E também você não pode se sobrecarregar sobre aquelas tarefas, né? Por isso que tem que saber distribuir elas, porque você ficar se cansando por aquelas tarefas é errado isso. É que nem uma palavra que se você quiser ir pegar sua Bíblia na sua casa e ler, em Êxodo 18, do 17 ao 18, né? Que o Pedro vai ler pra gente. O sogro de Moisés lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, tu e o povo que está contigo, porque a tarefa é muito pesada para ti, não poderás realizá-la sozinho. Sim, o Jetrô, o sogro de Moisés, ele chegou para ele, porque Moisés, ele ficava de manhã, de tarde, de noite, se ocupando, passando palavra aos seus discípulos. Então ele se ocupava, ele se carregava com isso. E Jetrô, o sogro dele, falou assim: isso está errado, você tem que distribuir essas tarefas às pessoas, tem que passar a palavra, a lei de Deus para essas pessoas, para elas te ajudarem. E também ele não pode jogar uma coisa para as pessoas só porque ele não quer fazer. Isso é muito importante relatar também, porque supondo a Tânia, que é a nossa coordenadora daqui, ela tem obrigatoriedade, é assim que fala, né? Obrigação de falar com o padre, né? Porque é uma reunião. Aí só porque ela, né, tipo assim, não vou falar, não tô preparado pra isso, aí manda o Eduardo, tipo assim, joga aquela tarefa pra cima dele, mas sendo que ele não tem esse dom de ir lá, de conversar. Então é muito importante lembrar isso. Você tem que saber distribuir essas tarefas e também saber qual que é o seu papel de líder pra você fazer essa tarefa. Sim, igual está aqui escrito em um dos capítulos desse livro. O erro de um líder. Não há nada que eu possa fazer, sou assim e ponto. Um líder, ele não pode ter esse tipo de atitude. Tipo assim, igual você falou, a Tânia é a nossa coordenadora. Eu não vou lá no padre porque eu não quero e ponto final. Entendeu? Um líder, ele não pode ter esse tipo de iniciativa, ele não pode ter esse tipo de... ação, isso, essa palavra é certa. E o certo, vamos procurar as alternativas e que possa tomar uma atitude diferente, entendeu? Então o líder, sim, por mais que ele não saiba, que ele não queira, vamos chegar a uma conclusão, uma alternativa, né, do que pode ser feito. Isso é um ato de humildade, né? De sim. Um líder saber delegar. Isso é um ato de humildade, né? De não jogar pra cima das pessoas a tarefa que você deve fazer. Sim, e muitas pessoas têm isso na cabeça de que porque ele é líder, ele tem que pegar tudo pra ele. Igual tá escrito na Bíblia, né? Que porque Moisés era líder, ele tinha que pegar tudo pra ele. Não, os liderados também têm que trabalhar. Do mesmo jeito que o líder trabalha, os liderados também têm que trabalhar. Isso é errado, um líder... Porque um líder, primeiramente, ele é pessoa, ele é filho, ele é pai, ele é irmão, para depois ele ser líder, né? Igual eu disse, ninguém nasce líder. Cada pessoa, com o passar do tempo, vai se fazendo líder. E muitas pessoas falam assim, porque a Tânia é líder, ela tem que ficar tudo sobrecarregado nas costas dela. Não, ela tem os pais delas para cuidar, ela tem toda uma vida, o trabalho, as missões, tudo fora da liderança da igreja, né? Que no caso a gente está falando aqui. Então, a gente tem que saber diferenciar. Tanto porque, primeiramente, ele é pessoa, ele é irmão, ele é filho, ele é pai. Então, tem que saber, assim, diferenciar, né? E não sobrecarregar tudo para ele, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante de discutir.
É, porque ela também tem a vida pessoal dela pra ser cuidada, igual você falou, né? Também tem que ter um pouco da ação dos liderados também, de querer também ajudar. Não pode deixar também só pro líder, porque, tipo, no caso, o líder, como líder, ele vai pegar tudo pra ele fazer, mas os liderados também não tomam a atitude de ir lá e falar assim, não, vamos dividir a tarefa também, entendeu? Ele também tem que chegar no líder e pedir pra dividir a tarefa. Não como só o líder tem que ser essa ação, também um liderado também tem que ter. O tom de voz também é muito importante, né? O tom de voz. É o que eu ia falar aqui. É um ponto de um líder, né? Do líder. Ele não. Vamos supor, se um líder vai começar a coordenar um grupo de primeira viagem, vamos supor, nunca coordenou um grupo na vida. É a primeira vez que ele vai ser líder de um grupo. Não chegar chegando. Um ponto muito importante. O líder, eu falo não chegar chegando porque assim. Igual, a personalidade de líder é uma personalidade que quer aparecer, que quer ali, né? Que quer estar ali, né? Sim, quer estar no topo. Então, uma coisa muito importante, não chega chegando, chega primeiramente como uma pessoa, como amigo, para depois ir colocando essa missão de líder em prática, né? Porque, primeiro, aproxime-se das pessoas, do ambiente, de convivência. Um passo também muito importante vamos supor, se a gente, igual, vou dar o exemplo da Tânia, nossa coordenadora. Novamente, né? Novamente. Assim, ela tanto é líder, ela sabe liderar, né? Ela não é personalidade de líder, mas ela sabe liderar muito bem e ela também é amiga. Ela aconselha a gente, ela não reúne a gente só pro bate-papo do próximo puxando conversa. Não, ela pega a gente, conversa, bate papo, ela até brinca com a gente, né? Então, principalmente, xinga. Traz lanchinho, vou trazer lanchinho. Então, é um passo muito importante, principalmente se for um grupo de jovens. Porque, igual, eu vou dar o exemplo da minha mãe. Quando a gente tava, a Tânia saiu de cena, né? Ela não queria, tomou uma férias, ganhou uma férias. Ela ganhou uma férias de 15 dias, né? E a gente quase surtou, né? Mas... Quase surtou. A gente quase surtou, mas ok. E aí, o que aconteceu? A gente ia reunir na minha casa. A minha mãe, ela não é muito desse negócio de jovem. Ela foi criada mais reservada. Como eu fui, evoluí muito com puxando conversa. Então, assim, ela chegava... Os meninos estão de prova. Ela chegava e falava assim... qual que é o tema da reunião? Tá. Resolveu? Chispa, vamos? Pronto, cada um pra sua casa, né? E o jovem, assim, não gosta disso. Ele gosta de se enturmar, gosta de brincar, gosta de conversar, de bater papo. Não é só assim, tema da reunião, a missão que a gente tem e ponto final. É sempre bom, né? O jovem gosta de conversar, gosta de se expressar. É uma coisa muito, muito legal, né? Que é o exemplo de Jesus. Que Jesus, ele foi um líder por excelência, né? O líder tem que ser um pai acolhedor, que acolhe, escuta, abraça, conversa, ajuda, um irmão que orienta, porém também um juiz que discorda dos comportamentos errados. É um ponto muito importante. O líder tem que ter aquela autoridade de líder de falar assim, não é não e sim é sim, né? Porque senão vamos supor só, a Laura com a Raíssa, as meninas são super minhas amigas. E se eu tô liderando esse grupo, o que acontece? Se eu falo assim, a opinião de cada um, certo? A atitude de cada um de uma missão que nós vamos concluir. Aí a Laura fala uma coisa que está errada e o Léo fala uma coisa que está certa. Não é porque eu sou mais amiga da Laura que eu vou escolher a opção dela do que a do Léo que está certo. Independente de quem seja, a gente tem que sempre saber o que é errado e o que é certo. Isso é um ponto importante para um líder. Mas também é tipo assim, esse exemplo que você deu, mas você também tem que ensinar a pessoa o certo. Sim, né? Tipo assim, senão a pessoa depois emburra, fica um cara fechado, tipo assim, não escolheu o meu, também não quero ser mais sua amiga. Sim, é igual eu anotei aqui. Um passo que o líder não pode passar ou acertar é se levar pela opinião dos liderados. Claro, ouça as opiniões, mas consigam chegar a uma conclusão, porque senão vai ter conflito entre o grupo. Tanto com o líder com os liderados e os liderados com o líder. Vai ter confusão ali, né? Isso não é um ponto legal para um grupo. Sim, e eu também queria entrar num negócio aqui do líder. É que um exemplo de pai e filho aqui. Geralmente o pai
ele, como um pai também, como um filho, ele aprendeu que seu pai, tipo assim, o pai dele é muito fechado, não se abriu muito pro filho, né? Aí eu acho que ficou meio confuso, peraí que eu vou voltar aqui. Tipo assim, tem o pai e o filho. E tem, por exemplo, o vô, o pai e o filho. Esse vô é muito fechado com o pai. E o pai também, por isso, ele também vai ser fechado com o filho. E não é isso que se pode fazer. Tipo assim, o pai, ele fala assim, como meu pai foi fechado comigo, eu também vou ser fechado com meu filho. Tem que ser ao contrário. Tem que saber o certo e ir lá e passar o certo. Tipo assim, se O pai dele errou com ele tem que fazer diferença, evoluir, né? Que nem a frase que eu aprendi sozinho. E eles também terão que se virar sem um tipo de apoio. Não. Sim, é igual quando eu aprendi não. Meu sonho era tocar violão. Queria. E aí meu pai pegava e falava assim, mas eu aprendi sozinho. Eu pegava o violão do meu pai e ficava lá no cantinho treinando. Então, errado, igual você falou, o que acontecia? Porque ele aprendeu sozinho, eu também teria que aprender. Gente, isso não é a mesma coisa. Ele tem um dom e eu não tenho. Então, eu teria que ter um apoio ali. E ele não me dava esse apoio. Ele falava, não, se eu aprendi sozinho, mas você não pega o violão. Aí o violão tá empoeirando no guarda-roupa. Então, Mas como se eu pegar o violão se eu não sei? Sim, se eu não sei, como é que eu faço? Não sei. Isso vai acabar te desanimando, né? Aí você não vai querer pegar por isso nunca. que eu desanimei. Então, acabou, não quero mais violão. Meu dom é cantar mesmo, tá ótimo, tá perfeito. Outro ponto que eu queria ressaltar de um líder é, tipo assim, igual você falou, deu o exemplo da Tânia que saiu, né, durante a live. O líder tem que deixar os liderados trabalhar, né? Então, tipo assim, sair para ver como que tá sendo o trabalho, vendo as pessoas por fora, ver como que tá sendo o trabalho dele dentro da igreja. E um líder também, tipo assim, não adianta só liderar, ele tem que ter espiritualidade. Tipo assim, não adianta fazer no ser humano, dentro da igreja, você tem que, tipo assim, eu vou fazer isso, quer uma coisa bem feita? Pede o Espírito Santo, tipo assim, reza, tem que pôr o joelho no chão. Um líder tem que pedir pelos seus liderados. Tipo assim, tá tendo uma briga entre os liderados, tipo assim, entre você e o Eduardo, um exemplo. Se eu sou a líder, eu tenho que falar assim, eu não tô conseguindo resolver isso, eu tenho que pedir o quê? Discernimento ao Espírito Santo, discernimento a Deus, falar assim, como que eu vou lidar com essa situação? Porque, tipo assim, às vezes o humano da gente não dá conta, né, de resolver certos assuntos, então a gente, tipo assim, a gente pede pra Deus e ele vai dar a resposta pra gente. Então a gente tem que ter essa intimidade com Deus pra saber como agir, como fazer em certas situações, né? Sim, porque se um líder da igreja, no caso, né, se ele não tem o discernimento, se ele não tem aquele íntimo com Deus, o que acontece? Se ele chega em alguma situação e sei lá, uma pessoa chega pra ele, tô passando por isso, o que você faz? Você fica olhando pra cara da pessoa, e agora? O que eu te falo? Não sei, né? Porque não tem essa espiritualidade em dia, né? Esse discernimento, né? Igual, você imagina se a Tânia não fosse tão espiritual assim, a gente chegasse, Tânia do céu, tô passando por isso e por isso na minha casa, não aguento mais, ela ia ficar... Tá, é legal. Tá bom. Tipo, principalmente a Tânia, né? Liderando jovens. Nossa, olha a responsabilidade da pessoa. Aí, a gente gosta da Tânia, né? Tantos problemas que a gente chega na Tânia e ela nossa, ela tem sempre a palavra certa, ela tem sempre o direcionamento certo do que falar, gente. Esse é o Espírito Santo agindo através dela. Se ela não tivesse esse Espírito Santo, se ela não tivesse esse discernimento, a gente chegava, Tânia, tô passando por isso. O que ela ia falar? Ela não vai ter o que falar. Ela vai falar, tá, então, você faz isso e pronto, não sei o que falar pra você. Então, não rola, né? Ia virar uma bagunça, puxando uma conversa e ia acabar, porque... não ia durar nenhum mês. Ia pôr, não ia durar. Então tem que ter essa espiritualidade, né? Intimidade com Deus, né? Colocar o joelho no chão, né? Exatamente. Sim. E pedir por todos que estão ao redor, os liderados. Sim, e também um líder, ele precisa preparar os liderados. Porque ele não vai ser líder ali pra sempre. Não. Sim, ele tem que estar preparando os liderados para um dia ser líder. Assumir um passo lugar. muito importante, o que é? É não ter medo de ensinar. Não ter receio de ensinar. Porque, tipo assim,
a Laura chega e fala assim, me ensina isso. Aí eu, nossa, mas peraí, se eu ensinar, ela vai tomar meu cargo? Então não, ai, não sei fazer isso, Laura, desculpa, não vou poder te ajudar. Não, não pode ser assim. Ela tem que ter o discernimento de ensinar, por mais que, assim, não vai pegar o cargo, né? Mas vamos supor que aconteça, às vezes ela vai ser melhor, então a gente não tem que pensar em si, mas sim em empresas, porque eu já vi alguns exemplos que chegou pra ela e tipo assim, é igual a... Ai, gente, como é o nome dela? A Fabiana chegou pra gente e falou que ela tava trabalhando na empresa. E a pessoa trabalhava lá há 2 anos e não sabia ensinar ela? Não, é porque a pessoa tava com receio de ensinar e a Fabiana pegar o cargo dela, né? Então não pode ser assim. O exemplo nosso, a gente acaba preparando as crianças pro futuro, que estão aqui, enquanto a gente tá aqui gravando, elas estão lá rezando terça. E igual a minha priminha, ela tava aqui que ela queria ficar aqui de qualquer jeito pra ela ver como que grava. Ela foi chorando, mas eu quero ver como que vocês gravam. Porque isso é um espelho, nós estamos servindo de espelho pra essas crianças. Porque assim, a gente não vai estar aqui pra sempre, né? Sim, aí vai ter mais crianças, mais jovens no futuro, futuros jovens, pra dar continuidade a esse trabalho que nós começamos, né? Nós não vai estar aqui idoso, gaguejando aqui, não vai estar, gente, nós... Sim, muitas das vezes a gente quer aparecer, né? A gente não quer dar oportunidade para outras pessoas vivenciar a mesma história que a gente está vivendo aqui, né? Às vezes a gente passa a ser egoísta, né? Tipo, de não deixar outras pessoas viver essas histórias aqui que a gente passa aqui, porque é muito bom, né? Ruim não é. Então, aí a gente acaba agarrando e acaba querendo ficar para sempre. Tipo assim, ninguém pode tomar meu lugar, esse é o meu lugar, ponto, acabou, porque eu que sou a cara do Puxando Conversa, um exemplo, né? Aí não quer passar para frente, para as futuras gerações, né? Sim. Um tema aqui muito importante, trocando aqui um pouco do assunto. Por que alguns líderes católicos são bem-sucedidos no trabalho pastoral e outros não? Né? Por quê? Porque talvez, igual a gente está sendo espelho para as crianças, certo? Se as crianças ela não têm esse espelho, certo? E igual fala de não respeitar o dom da pessoa. Chega pra ela quando ela estiver nessa idade aqui, assim, mais ou menos, e fala, pronto, vamos criar um grupo de jovens aqui assim, isso, vai ter que estar pronto, tudo certo. Não, por quê? Tem que sempre preparar, primeiramente, né? E uma coisa assim, tem que preparar as crianças para que no futuro haja mais jovens, mais líderes de grupos de jovens. Não só de jovens, como de pastorais, de tudo que está relacionado à igreja, né? Uma coisa que não pode ter: pessimismo, arrogância, a centralização, a falta de foco, a acomodação, desatualização. Isso são o perfeccionismo, principalmente, porque quando eu cheguei nesse Puxando Conversa, a gente era tão perfeccionista que eu incomodava todo mundo, porque eu era muito perfeccionista. E porque eu fui criada assim, né? Então, assim, eu sou muito metódica, vamos dizer, né? E o Puxando Conversa me ajudou muito, né? Então a gente sempre tem que ter isso, né? Não ter medo de ensinar, né? Só porque vai tomar o cargo, algo assim. E ensinar, sempre é ensinar. Que nem dando o exemplo da live de novo, a Tânia, a gente gosta de dar o exemplo da Tânia, né? Ela nos preparou antes. Porque ela não simplesmente largou, tipo assim, vocês vão fazer isso agora e ponto final. Não. Ela antes disso preparou a gente. Sim, um mês antes de acontecer a live, ela já vinha preparando, né? Já vinha preparando. Ó, o programa de 1 ano do Puxando Conversa é vocês que vão tomar a iniciativa. Vocês estão de férias, né? Sim. Então, e o líder precisa saber agir indiferentemente das indiferenças, né? Não, diferentemente das indiferenças. E, tipo assim, ele tá há muito tempo no cargo e não tenho medo de preparar sucessores. Sim, eu estava falando, né? Mas só que tem que ter aquele cuidado para não centralizar. Tipo, em 3, 4 pessoas ali e ficar só naquilo. Tem que dar oportunidade para as outras pessoas mostrar, né, que sabe como que fala.
assumir o cargo também. Sim, sempre tem que dar um passo à frente, aquele desenvolvimento, né? Tipo assim, é que nem a Tânia que abriu as portas. A Tânia, de novo. A gente gosta da Tânia, né? Que abriu portas pra eu pra raiz. Tipo assim, não ficou só nesse grupo. Tem que abrir portas pra novos jovens. Tem que sempre dar esse passo à frente, né? Essa evolução. Igual hoje em dia a gente tá abrindo as portas para a Rafaela tá aqui participando com a gente e vamos abrir as portas para outros jovens também tá participando, porque tem muita gente que para e pergunta como é que participa do Puxando Conversa, como é que participa? Então, aí uma coisa que a gente vai fazer agora, todo podcast vai vir sempre um jovem participando, um convidado, um jovem participando da conversa. A Rafaela está aqui hoje. Oi? E quantas mais diferenças se completam, né? Então, quantas mais diferenças tiver, quantas mais personalidades diferentes, pensamentos diferentes, melhor, porque aí vai juntando tudo, vai virando uma coisa maior ainda do que já é e vai crescendo, né? Os projetos. E continuando, né, nesse raciocínio de trazer pessoas novas para Puxando Conversa. Então, um bom líder, ele às vezes traz até as pessoas, mas às vezes fica em panelinha. Voltando, né, ao assunto que a gente falou lá no meio do vídeo, sobre as panelinhas. Vou dar um exemplo. A Blitz Sorriso. A Blitz do Sorriso, ela foi um movimento, né, unindo as 3 paróquias. Só que chegou lá no começo, tava tipo cada um pro seu lado. Cada grupinho com o seu próprio grupo, ninguém tava misturando nem nada. E a Valéria, como ela é a líder, né, lá da Blitz Sorriso, ela pegou e uniu todo mundo, né, juntou todo mundo, e é isso que um líder deve fazer, acabar com as panelinhas, né. E se você aí de casa quer saber como que foi a Blitz Sorriso, sobre o que a gente está falando, tem as fotos lá no Facebook da Paróquia Santa Rita. Sim. E também uma coisa que também tem que focar, o líder tem que ensinar os seus liderados a acolher outras pessoas que estão chegando. Porque às vezes ele não ensina nada, aí os liderados não chegam, não acolhem e nem ele acolhe. Aí a pessoa fica lá excluída, isolada. Então, no caso, ele tem que ensinar os liderados a acolher e também ir acolher outras pessoas novas que estão chegando. E se você chegou até o final deste vídeo e quiser aprofundar um pouco mais sobre este tema, é só estar procurando o livro A Arte de Liderar na Igreja, e você vai estar conhecendo um pouco mais sobre o tema. E dia 12 de outubro, a gente estará fazendo entregas de brinquedos para as crianças. E estamos arrecadando doações aqui na comunidade Cristo Rei. Você pode estar deixando aqui no horário de missa, horário que a igreja estiver aberta. Ou está entrando em contato com o número 98895-3842. O número da Tia Fer, pode entrar lá em contato com ela, que ela estará buscando os brinquedos na sua casa. E queremos agradecer a Fabiana, que nos ajudou aqui, né? Ela está presente aqui, ajudou a gente a aprofundar e entender um pouco mais sobre este assunto. Então, agradecendo, muito obrigado, Fabiana. E você de casa, agradeço por ter chegado aqui até o final deste vídeo. E curte, comente, compartilha. E até o próximo... Puxando Conversa!